Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde quem está aqui. Eu estou convidando aqui o Lucas Bernardo. Não está dando certo, gente. Calma que uma hora vai. Tô presente? E aí, Lucas? Beleza? Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Mano, você consegue... Você está de lado. Pera aí. Se eu deixar assim, eu fico de ponta cabeça? Tá de ponta cabeça. É por causa do meu carregador, mano. Vamos lá. Ah, e aí, Lucas? Beleza? Tudo bem? Mano, você consegue... E aí, mano? Beleza? Beleza, eu tô recebendo um retorno aqui, cara, de alguma coisa. Tá de ponta cabeça. Acho. Retorno do quê? Ah, tá. Não, é que eu tava aberto no computador também. Agora Ah, acho. entendi. No computador não apareceu lá que eu tava te convidando, né? Não, no computador não chega, cara. Sei lá, acho que não dá pra fazer. Acho que não funciona, né? Não, tomara que meu celular aguente, cara. Colocou o carregador aí? Coloquei sim, mano. Apesar que meu celular já é idoso. Beleza. É, o meu também tá com carregador aqui. Bom, então, boa tarde, você que está chegando aí, André, professor João Pociano, um abraço, diretamente do Ceará, Lucas lá de Sorocaba, Marcelo, Gerson. Vamos ver se aparece mais gente aí. A gente está aqui, eu, meu grande amigo aí, Lucas Bernardo, para a gente fazer um bate-papo filosófico. Ele é um conhecedor da área do direito aí, Graduando. pode nos ajudar também, né, com algumas questões. Salve, André! O português está presente. Opa, rapaz, que satisfação. Beleza. Então, gente, vamos ver se vai aparecendo mais gente. Vamos esperar mais um pouquinho. Mas o desejo é a gente fazer um bate-papo filosófico
sobre alguns temas que tocam a respeito do direito, da área jurídica, que a gente também pode fazer uma análise aí filosófica dessa realidade. Mas eu convidei o Lucas, daqui a pouco ele vai se apresentar, né? Mas ele, como eu disse, ele é estudante da área do direito, graduando do direito. Daqui a pouco ele vai falar para nós em que ano ele está e aonde ele estuda, o que ele faz da vida. E então, esse é o nosso desejo, né? O desejo aqui, juntamente com o meu canal de filosofia lá do YouTube, é trazer reflexões, fazer com que a gente possa aprender mais, pensar, conhecer, adquirir mais conhecimento, desenvolver o senso crítico, né, Lucas? E depois nós mesmos sermos capazes de chegar às nossas próprias conclusões. Boa tarde, Lucas. Tá chegando aí. Beleza. Então, só para vocês saberem, eu e o Lucas Bernardo, nós nos conhecemos há alguns anos atrás, em uma comunidade de vida, né? Nós moramos nessa comunidade como missionário. Eu não lembro quanto tempo exatamente o Lucas ficou, eu acabei ficando mais tempo, né? Eu fiquei 9 anos no total, aí fui seminarista, estudei, e o Lucas acabou retornando um pouco antes, né, do que eu para casa. E aí a gente manteve o contato, a amizade, sempre, né, nesses anos. E aí surgiu essa ideia da gente estar aqui trocando essa ideia, né, esse bate-papo. Então, se você quiser se apresentar, Lucas, bem-vindo aí. Muito obrigado, Gui. É isso mesmo, cara. Eu fiquei nessa mesma comunidade, que foi a comunidade Aliança de Misericórdia, entre 2011 e final de 2014, 2015, desculpa, final de 2015. Morei com o André, que tá ali também, grande André. A gente morou um ano junto nessa comunidade. Como o Guilherme falou, permaneceu a amizade, né? Foram laços muito profundos que a gente criou, muito profundos mesmo. Então, eu sou o Lucas, tenho 29 anos, sou graduando de Direito, ainda não me formei. Estou tentando fazer a prova da OAB. Assim que as condições permitirem, farei. E terminando o curso no final deste ano, serei, com a graça de Deus, bacharel em Direito. Estudo na PUC do Paraná, no campus de Maringá. E, galera, desculpa a falta de jeito, viu? Que é a primeira vez aqui e eu tô ainda ajeitando aqui o rolê. E, e é isso, o Guilherme teve uma ideia muito bacana, né? De apresentar a filosofia de uma maneira que a galera conseguisse interagir melhor, né? Que não fosse uma apresentação tão aprofundada assim, com questões muito complexas, mas de uma forma que a gente pudesse ter contato, né, com a filosofia, pudesse fazer com que a filosofia fizesse parte do nosso dia a dia, né, Gui? Eu sempre fui um entusiasta desse movimento que o Guilherme quis fazer, sempre apoiei muito, sempre gostei muito da ideia, né? Inclusive, em alguns grupos de amigos surgiram algumas discussões e tudo mais, que deu uma alimentada também, né, nesse desejo. E eu acho bacana a iniciativa, cara. Eu acho muito legal, assim, que nem eu falei para ele um pouco antes, enquanto a gente combinava, né, como se fosse uma conversa de bar, né, virtual, infelizmente, mas é uma conversa que a gente vai abordar os temas, né, com a profundidade que eles merecem, com a profundidade que a gente consegue alcançar também aqui, né. No meu caso, não se trata de um especialista em área nenhuma do direito, né, sou um graduando. As noções de direito que eu tenho são as noções que os estudantes de direito no geral têm, né. Tenho professores excelentes, alguns brilhantes na faculdade, né, inclusive já faço menção ao meu professor de Direito Público, né, professor Bruno Grego, que é um notável da área. E assim, o que eu vou passar para vocês, que a gente vai conversar, vai ser isso, né, a questão mais elementar mesmo do direito. E não pretendo emitir opinião política, não pretendo puxar a brasa para a sardinha de nenhum lado, mas mostrar como as coisas foram se construindo, né, as lógicas, né, do Estado. Essa é a ideia. Legal. Bom, eu acho que todo mundo que está aqui me conhece, mas quem não me conhece,
Meu nome é Guilherme, eu tenho 28 anos. Também fui missionário como Lucas na Aliança de Misericórdia. Hoje é estudante de filosofia, né? Estou tentando terminar a filosofia, já tem 5 anos que eu estudo filosofia. Eu fui quase que amaldiçoado pelos deuses do Olimpo a estudar filosofia o resto da minha vida, né? Então, estou tentando terminar. Atualmente estudo na PUC, Campinas, e é uma excelente universidade, também com excelentes professores, né? Bom, e a ideia é realmente essa, a gente trocar ideia, fazer vocês pensarem, trazer conhecimento aqui sobre a interdisciplinariedade que existe, né, entre a filosofia e o direito. Filosofia do direito, né, também que existe. Então, assim, eu queria, Lucas, que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o que é o direito, de fato. Tipo, para que o direito existe? Como que ele funciona? Porque muitas pessoas podem pensar o seguinte, assim como eu já pensei um dia, né? Ah, o pessoal que estuda direito é para ser advogado. Deus o livre ser advogado, ficar defendendo, né? Porta de cadeia. Então, a área criminalista não é a única área, né? Então, se você puder dar uma explanada, como que o direito é constituído, eu sei, basicamente, pelo que eu vi, assim, na filosofia, né? Que existe duas linhas, mas você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Duas linhas que são mais fortes aí no direito, que é a parte interpretativa, né? Que quer interpretar a lei, e a outra parte que é mais, eu não sei a palavra exata, mas são aqueles que estão voltados apenas a cumprir a lei pela lei. O que está escrito deve ser cumprido, né? Sem uma interpretação. Então tem esses dois lados. A gente vê mais esse lado da hermenêutica, da interpretação da lei dentro da filosofia, por causa da ética e da moral que pode mudar, né, de um lugar para o outro. Aí, se você puder dar um pouco dessa explanada, para que serve, como ele é constituído, quais são as áreas que abrange o direito, que a gente pode aprender com isso também. Legal, Gui. Claro, claro que eu posso. A gente compreende o direito, eu vou fazer assim, uma compreensão um pouquinho de hoje para trás, indo para os fundamentos, né? E aí depois eu retomo um pouquinho das origens e a gente chega nesse denominador comum, né? O direito hoje, para nós, para ficar uma coisa mais palpável, é aquilo que regula os nossos tratados sociais, digamos assim. É aquilo que regula, que dá condição para que a gente viva em sociedade de forma harmoniosa. Pelo menos esse deveria ser o objetivo do direito, né? É lógico que o direito ele nasce o direito como a gente conhece hoje, ele nasce de uma investida de poder, digamos assim, de um perfil mais liberal. A essência do direito, como a gente conhece hoje, o nascimento do Estado de Direito, ele nasce praticamente junto com as tendências liberalistas clássicas. Então isso fica arraigado no direito. O direito ele carrega isso consigo, né? Depois um pouquinho, evoluindo um pouquinho nessa linha, que eu comecei hoje já fui lá pro liberalismo clássico, né? Mas vamos retomar lá do liberalismo clássico, o direito anda um pouquinho e aí começa a surgir um direito do Estado, né? Um direito para limitar os poderes absolutistas, né? Isso, assim, a visão que eu estou dando para vocês é uma visão a partir daquilo que é aplicado no Brasil, é uma visão daquilo que aconteceu na Europa continental, né? Não vou conseguir colocar para vocês o que acontecia é, com o direito oriental, o que acontecia na antiguidade, que já existia direito, já existia regulação de Estado, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, né? Tem se datado, a gente usa como exemplo de como funciona o direito, né? Por exemplo, questões muito antigas como o Código de Hammurabi, como os Dez Mandamentos, são assim nascentes do direito, né? Isso caminhou, mas o ponto fulcral assim para a gente entender que o direito ele regula as nossas ações são as revoluções burguesas, as revoluções liberais, né? Principalmente a inglesa e a francesa. Então, o direito passa a fazer mais parte da sociedade quando ele consegue limitar o poder absolutista do Estado. Então, tendo isso em vista, trazendo agora para a nossa realidade, para que serve o direito? Para que a gente consiga conviver, para que eu consiga, por exemplo,
comprar o carro do Guilherme numa boa, sem ele passar a perna em mim, para que a gente consiga ter uma relação bacana nesse meio, para que eu consiga conviver com os meus semelhantes sem invadir a liberdade deles a partir do nosso código de sociedade, né, que nós definimos como lei. E a lei ela sempre tem um caráter social, né? As leis nos estados de direito, né? Elas sempre vão regular o poder. Então eu não posso matar alguém por quê? Porque existe uma lei. Por que existe uma lei? Porque em algum momento a sociedade entendeu que matar alguém era ruim. Né? É óbvio que existem exceções, exceção de guerra, exceção de legítima defesa e tudo mais, mas matar alguém o nosso Código Social não permite. E é o direito que vai regular isso, que vai regular os poderes que o Estado tem, os poderes que os particulares têm, os poderes que uma pessoa tem com outra. Inclusive, num direito mais moderno, é um apanhado geral, galera. Se eu falar alguma coisa que ficou desconectada, vocês, por favor, interrompam, perguntem. Num direito mais moderno, nós também defendemos direito de parcelas da sociedade, né? Como o direito da mulher, o direito da criança e do adolescente, o direito do idoso, o direito do consumidor, o direito ambiental. Tudo isso serve para que a gente tenha um código social de convivência, para que a gente consiga viver de forma harmoniosa. Isso a partir disso é garantido que a gente tenha uma convivência harmoniosa? Não, não é garantido. Porque dentro da construção desse código existem forças, existem o que a gente chama de lobbies, né? Existem setores da sociedade mais poderosos em um momento, setores menos poderosos, setores, uma sociedade que se mostra mais democrática num dado momento, uma sociedade que se mostra mais reacionária em outro dado momento, e isso tudo reflete no direito, tanto na criação da lei quanto na aplicação do direito, né? Eu acho que para a gente ter um apanhado geral do que é o direito, eu acho que seria mais ou menos por aí. Entendi. Então, pelo que você nos apresentou aqui, o direito seria sempre o regulador do poder. O regulador do poder e também das relações sociais, que talvez não haja uma relação de poder, né, entre os Uhum. pares, né, dos particular entre particular, empresa com empresa, nesse sentido, É o porque direito aí também regula essa entra relação. a questão de direito e dever, né? Sim, De cada indivíduo. É interessante porque isso toca um aspecto muito interessante que a gente vê muito na filosofia, que é o aspecto da moral e da ética, né? Ele está muito ligado com isso, porque se a moral ela é constituída, né, por uma nação ou por um estado a partir dos elementos racionais que aquela população entende que é necessário um código de leis reguladores, né, seja de defesa da vida, ou seja, de direito à educação ou à saúde, como nós temos aqui, né, na Constituição também. Então, o direito ele vai partir sempre, o seu pontapé inicial vai ser sempre a moral. Seria isso, a moral vigente e sim, para poder defender, então, que essa moral seja cumprida, ou seja, essa lei, essa regra sim. seria. Existe uma minúcia aí também. A gente pode ter, por exemplo, algo que acontece muito com, que a gente pode ver de forma muito clara, algo que é moralmente questionável, mas legalmente não. Que é, por exemplo, quando a gente vê as questões dos benefícios que são votados para os congressistas, pelos próprios congressistas e aprovados por eles. Ou então, quando a gente vê aquela troca de favores entre os poderes com relação à administração de salários, por exemplo, aumenta o salário do judiciário e aí, consequentemente, aumenta um outro salário. São questões que no aspecto formal, no aspecto daquilo que deve acontecer para que uma lei seja válida, seja legal, eles são ok. Agora, no aspecto moral, eles são questionáveis. Mas é porque a gente não tem uma capacidade reguladora, uma capacidade como sociedade de incutir isso nos nossos representantes. Entendeu? Precisaria de uma lei para que isso não acontecesse. No mundo ideal, as pessoas tomariam consciência de que isso é algo que é negativo para a sociedade como um todo. Interessante. Falando um pouco disso, a gente pode entrar então no nosso sistema, né, que é o sistema brasileiro
da qual nós estamos inseridos. E é importante, né, você que está aí participando, é importante a gente conhecer, a gente saber o mínimo, né? Eu sei que política é um assunto muito chato, né, muito polêmico e que dá briga, e a gente costuma dizer que são coisas que a gente não deve discutir, né? Nem política, nem religião, nem futebol. Mas aqui, como representante legal da filosofia, eu quero dizer para vocês que é algo que nós temos que discutir, sim. É algo que nós temos que conhecer o mínimo, né? Platão dizia que aqueles que não gostam de política são dominados por aqueles que gostam, né? Então, você não gosta, você não liga, você não conhece o mínimo. Quem vai estar governando ou te representando ou vai votar por você são as pessoas que se interessam por isso, né? Então, é importante. Falando um pouco do nosso sistema brasileiro, né? Um sistema aqui, Estado de Direito, democrático, e aí a gente tem toda essa organização institucional dos três poderes, né? Você poderia explicar um pouco para nós como é que funciona esses três poderes? A gente escuta muito isso, né, na televisão, a gente escuta muito nas notícias, nos jornais. Ah, a gente tem que ter a harmonia entre os três poderes. A democracia dos três poderes são os pesos e contrapesos. E aí a gente vai ouvindo tudo isso e fica tudo dentro de um saco só, como se tudo isso fosse a mesma coisa, né? Como eu pensava, como o Lucas me explicou anteriormente, para mim era tudo a mesma coisa. Peso, contrapeso, harmonia, para mim eram sinônimos, né, dessa relação desses três poderes. Então, se você puder dizer quais são os três poderes, como que eles devem funcionar, né, ou deveriam institucionalmente funcionar, como está constituído aqui no Brasil. Claro. Os três poderes que a gente vê, os poderes da República, são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, né? E aí a gente escuta uma frase, que é uma frase que junta a relação de pesos e contrapesos do poder com os poderes independentes e harmônicos entre si. A gente provavelmente já ouviu muitas vezes esses dois conceitos serem apresentados no mesmo momento, assim, como se fossem uma coisa complementar, quando na verdade eles são formas distintas de regulação do poder, certo? Então, assim, isso é uma questão de interpretação de fundamento de direito público. Não é um assunto tão inicial assim, mas é um assunto de fundamento. Então, eu vou explicar de uma forma simples, mesmo porque eu não tenho profundidade para citar autores e tudo mais, para me aprofundar de forma vertical nisso. Mas é basicamente o seguinte: quando a gente tem as ideias de John Locke relacionadas à forma como o Estado inglês foi criado, a gente percebe o quê? Que o Estado inglês foi criado juntamente com o poder absoluto, certo? Nisso vocês concordam comigo, né? Temos lá a Bill of Rights, e aí a questão na verdade, a questão do João Sem Terra, né? Que foi, como que eu posso dizer assim, foi compelido a ceder alguns poderes para a burguesia nascente, né? E o que aconteceu? Essa cessão de poderes é essa que permitiu a entrada de um Estado de direito ao poder absoluto, ela nasce com essa ideia de freios, de pesos e contrapesos, desculpa. Por quê? Porque existem os poderes atuando e existe um poder que a gente pode designar como... Talvez a comparação, essa palavra não seja melhor. Eu vou pedir uma licença aqui para vocês. É como se fosse um poder moderador, tá? Que é o poder do monarca, que está instituído até hoje no Reino Unido. Tem lá a Rainha da Inglaterra. Ela é presente e ela tem muito poder dentro dessa relação estatal. Ela tem poder de dissolver o parlamento, por exemplo. E por que ela não faz isso? Porque ela não faz isso porque justamente esses freios e contrapesos dentro do sistema inglês funcionam. Esses freios e contrapesos dentro do sistema inglês funcionam porque ele foi construído e concebido dessa forma. Agora, se a gente parte para a Revolução Francesa e adentra um pouquinho nas ideias de Montesquieu, que fala da independência e harmonia dos poderes da República, o que a gente tem na nascente desse poder?
a gente já de cara pode entender que não foi um poder que nasceu, digamos assim, moderando o poder absoluto, certo? Na verdade, assim, diminuindo o poder, né, do absolutismo. Ele nasceu tirando, né? Ele nasceu na guilhotina, no sangue. Ele tirou o poder absoluto de jogo e passou a vigir nesse momento, né? A questão é a seguinte: a gente vai analisar uma coisa e vocês vão concordar comigo. Quando a gente tira o poder absoluto, isso inclusive é um ensinamento do professor Bruno Grego. Quando a gente tira esse poder absoluto, o que a gente consegue tirar com facilidade? A gente consegue tirar com facilidade o executivo e a gente consegue tirar com facilidade o legislativo. Agora, o judiciário é algo que, de qualquer forma, numa revolução, a gente teria que conviver. Porque não é uma coisa simples você tirar um judiciário, entendeu? Dentro dessa realidade é que se insere a ideia de poderes independentes e harmônicos entre si, porque um não regula o outro. Aqueles que quiserem se aprofundar, o exemplo francês é maravilhoso para isso, o exemplo de direito público francês, porque eles são realmente independentes. Não tem essa coisa, por exemplo, da coisa caminhar na seara pública e chegar a um STF, entre aspas, comum, entendeu? Como chegaria uma questão criminal, uma questão civil, uma questão pública chegar. Não chega, porque são coisas que andam paralelamente. Cada poder ele é independente, ou seja, se ele é independente, não existe freios e contrapesos. Ele é independente. É lógico que ele vai ser harmônico para que as coisas funcionem, mas ele é independente. E a regulação que o Estado faz a partir dessa independência, a regulação constitucional, é dizer se ele é administrativo, se ele é particular, entendeu? Por Se está isso que as dentro da coisas. esfera particular ou da esfera pública, né? Exatamente, exatamente. Mas elas são independentes. E os poderes, o legislativo não vai opinar no judiciário, o judiciário não vai opinar no executivo. E o nosso problema no Brasil é que a gente tenta um pouquinho de cada e não faz nada certo. Entendeu? A gente não tem um sistema de freios e contrapesos que funcione, porque a gente não tem essa figura moderadora de poder, que seria, no nosso caso, o imperador, por exemplo. A gente não tem essa figura viva, essa figura eficiente, essa figura eficaz, essa figura que faça esse sistema funcionar. É por isso que a gente ouve muitas vezes falar, e parece uma coisa cíclica, a ditadura do executivo, a ditadura do judiciário, a ditadura de não sei o quê. Porque os poderes eles interferem entre si, mas eles não conseguem se regular, entendeu? Eles não são totalmente independentes. Então a gente tenta juntar essas duas coisas no Estado brasileiro e a gente não faz isso com sucesso. É por isso que é um pouco bagunçada a nossa lógica judiciária, entendeu? É por isso que não é uma lógica que tenha que tenha um caminho tranquilo, digamos assim. A gente vê isso pelo recorde de ações que chegam ao Supremo Tribunal Federal, que não deveriam chegar, né? Se a gente faz essa comparação com esses estados que eu citei, o número é, sei lá, 100 vezes menor, 1000 vezes menor, é muito menor, entendeu? Então isso é um reflexo de um sistema construído sobre uma base irregular, sobre uma base conceitual, teórica, de que não se tem clareza. E esse é um problema de fundamento. Não é uma coisa tão simples assim de entender, né? Demandaria que a gente estudasse um pouquinho da história do direito público brasileiro e tudo mais, mas são questões que, se você se aprofunda, se você lê alguma coisa, né, com alguma profundidade, você vai ter muita clareza de que é realmente isso que acontece. Que a gente não se funda nem num sistema arraigado nas ideias de Locke, nem num sistema arraigado nas ideias de Montesquieu, direito no Brasil. É, o sistema brasileiro, então, ele está no meio, né, dessas duas teorias aí, tentando conciliar as duas ao mesmo tempo e acaba que não consegue fazer nada direito, né? Exatamente. Porque é um pouco confuso para todos nós, né, brasileiros, até entender, até porque a maioria da população brasileira não tem um conhecimento teórico, filosófico, né, de Montesquieu, Locke.
que são as bases desses pensamentos, né? O que nós precisaríamos, então, seria uma reforma, então, alguma coisa que mudasse de forma teórica esse para alcançar os fundamentos, assim, né? Atingir os conceitos e delimitar qual caminho seguir, né? Porque a Exato, gente é uma mistura de pesos e contrapesos, harmonia e uma pitada de positivismo, né? Ela exatamente. termina com ordem e progresso, né, na bandeira da República, e seja o que Deus quiser, ordem e progresso. Então, parece que a gente enxerga aqui, né, com a sua fala, as deficiências do Estado, do nosso Estado, né? As deficiências da nossa República. Foi constituída como República e ela ainda existe há pouco tempo, mas ela não tem os fundamentos muito claros, né? E sabe lá por quê, né? Não sei. Teria que fazer uma investigação mais profunda e entender se esse povo que realmente está lá também tem consciência disso, né? Não sei. Para verificar, para mudar a situação. Falando nisso, a gente tem toda essa questão, como você bem disse, né? De assuntos que não deveriam chegar, talvez, ao STF e acaba chegando, né? Muito, principalmente nos últimos anos, a gente tem muitos assuntos que chegam ao STF, o STF tem que analisar, tem que julgar, tem que ter uma posição. Isso é uma coisa que divide muito a população brasileira, embora muitos brasileiros nem saibam o que é o STF, para que serve, para que ele existe de fato, né? E acaba até sendo inimigo, né, do STF. Alguns demonizam esse sistema ou esse lado aí do poder, vamos dizer assim, sem conhecer realmente qual é a sua função, para que ele existe, de que forma ele pode trabalhar. Né? Existe uma lógica em tudo isso. Então, assim, eu mesmo não conheço a fundo. Então, se você puder explicar para nós, dentro dessa realidade que nós estamos inseridos no Brasil, qual é, enfim e por fim, a função do STF dentro dessa realidade dos três poderes? O que, qual é a função dele? O que eles podem fazer ou não dentro da realidade da nossa Constituição? E, enfim, puder explanar um pouco para nós sobre o STF, porque a grande polêmica, né, dos últimos tempos é o STF, né? E a gente Sim, escuta pessoas que são inimigas do STF, vamos fechar o STF, né? Pessoas que fazem passeatas na rua contra o STF. Então, assim, se existe uma importância na existência dessa instituição, você pode nos apresentar o porquê isso é importante. Não que não exista erros, né? Mas eu creio que se exista é porque ela tem uma importância dentro da nossa realidade política hoje, né? sim. Então vamos lá, né? O STF, ele está inserido dentro do Poder Judiciário, né? E existe uma lógica no Poder Judiciário, que é a lógica da inércia do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário, ele tem pouquíssima abertura para trabalhar de ofício, ou seja, para ir até o problema. Então ele precisa ser provocado. Essa é a lógica do judiciário. O judiciário é inerte até que alguém vá e provoque o judiciário. O STF, ele é um órgão de controle constitucional. Ou seja, o STF, ele não é uma quarta instância. Tipo assim, tô recorrendo lá de uma causa X, aí depois recorri uma vez para a segunda instância, terceira instância e quarta instância. O STF, ele só vai abordar aquilo que trata de questão constitucional, certo? Então, se eu tenho alguma dúvida constitucional, se eu tenho alguma dúvida de interpretação, se eu tenho alguma questão relativo a algum preceito fundamental, alguma questão que diga respeito à Constituição, eu trato com o STF. A peça processual é encaminhada ao STF. E aí tem uma questão importante que a gente acabou comentando no começo, a decisão do STF ela é em tese do plenário. As decisões monocráticas, são decisões de ministros do STF sozinhos, né? Só um decide. Elas têm um caráter excepcional e tem que seguir alguns critérios lá, dentre eles a urgência, por exemplo, a relevância. Tem que ser uma coisa bem forte assim para que a decisão, ou uma liminar, por exemplo, que a liminar é quando você pede que alguma coisa
passe a surtir efeito antes de analisar a própria causa, né? Porque é mais benéfico que a coisa surta efeito e depois seja revogado, do que ela não surta efeito e vá surtir depois, e aí a coisa já passou, o direito já caminhou, já nem serve mais para nada. Essa é a ideia da liminar, essa é a ideia das decisões monocráticas. São decisões que serão revistas. Aí o pessoal fica chateado às vezes, né? Pô, fulano de tal, da prefeitura tal, emitiu um decreto falando tal coisa. Aí teve uma decisão do STF que durou 10 dias, durou uma semana, durou 15 dias, aí o próprio STF cassou e tudo mais. Segue essa lógica. Segue essa lógica. É lógico que algumas incursões monocráticas, elas têm algum viés político. Não tem como, né? Não tem como. Por exemplo, esse novo ministro que entrou, Cássio Nunes, se eu não me engano é o nome dele, ele foi indicado pelo Bolsonaro pelos motivos que o Bolsonaro quis indicar ele e tudo mais. Ele está lá e tem um perfil ideológico, político e tudo mais dele. E ele já se mostrou alinhado em alguns determinados pontos quanto a isso. Então, assim, isso vai com certeza, de alguma forma, fazer com que ele tome uma decisão ou outra. Isso a gente tem que ter claro. E a gente tem que entender como é que funciona a coisa. E funciona dessa forma. Tem alguma dúvida constitucional, e aí eu não vou ficar citando o nome de peça aqui e tal, mas é ADI, ADC, ADPF, depois é que eles quiserem ir atrás, são as peças onde você vai até o STF, né? Ou então em alguma situação particular de uma causa sua que haja uma irregularidade constitucional. Então isso você leva para o STF e o STF decide. E as decisões do STF, elas, dependendo do grau de decisão que o STF toma, nesse momento histórico e para aquela situação, ela gera um efeito que vincula. Então, as próximas decisões a partir disso, por exemplo, o STF é levado a se posicionar sobre, pô, sei lá, essa questão aí que surgiu agora, né, dos decretos municipais e tudo mais, pode, não pode, tarará, e aí ele tem uma interpretação da Constituição X. Pô, é essa interpretação que vai valer até que o STF se posicione de outra maneira. E aí, já dando um gancho, Gui, aí eu passo para você direcionar o nosso comentário, foi isso que aconteceu com o caso do Lula, naquela questão tão famosa lá da prisão, depois do trânsito em julgado. Aí se discutiu depois do trânsito em julgado, depois de segunda instância, depois de acabar os recursos com relação ao direito material e tudo mais. Tudo isso foi o STF que disse. Então o STF disse uma coisa no momento, fez uma outra interpretação no outro momento, fez uma terceira interpretação no outro momento e assim foi. Entendeu? Isso é bom? Não, não é bom. Não é bom. Os julgados do STF, quando eles variam muito, é uma coisa que não é boa. Não traz o que a gente chama de segurança jurídica. Eu não sei o que vai acontecer se eu cometer um crime, entendeu? Pô, eu cometi um crime, dei uma cagada lá, atropelei um cara, fiquei com medo, fugi, o cara morreu, sei lá, fiz uma puta cagada. Aí, pô, eu não sei se eu vou ser preso depois que eu for julgado em segunda instância, não sei se eu vou ser preso depois que transitar em julgado a minha sentença, que são coisas diferentes. Entendeu? Por que eu não sei? Porque o STF não se decide. O STF não se decide. Isso é uma coisa ruim, muito ruim. Gera injustiça, gera tratamento diferenciado, gera um tanto de coisa que não faz parte daquilo que o Gui citou no começo, dessa questão mais moral e até da ética, né, de quem aplica, né, a questão, que tem o poder de aplicar as questões, né, do sistema, do direito como um todo, né, do sistema jurídico. Eu acho que é isso também que incomoda muito a população, né? Porque, assim, até por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento na área jurídica, e acho que está muito ligado ao senso comum, né? As pessoas pensam o seguinte: o presidente é o líder supremo, né? Entre aspas. Ele é o top de todos os políticos, né? Na linguagem mais simples, mais pobre, claro, dentro dessa nossa realidade do senso comum. Pensa-se isso, né? Ah, eu vou votar no presidente. A gente não vota no STF, né? Não é a Não. gente que coloca os caras lá. Então, quando eu voto para a presidência, né, e aqui independente do partido, porque filosoficamente tudo é ideologia, né? Então, Sim. assim, a gente acostuma a ouvir que a ideologia é uma coisa ruim, do mal, né?
Não, tudo é ideologia, né? Direita é ideologia, a esquerda tem outra ideologia. Todos os partidos têm uma ideologia. O que é ideologia? É um pensamento próprio, uma maneira de agir, né? Um pensamento que está ligado a uma praxis, né? Que está ligado a uma ação, uma maneira de pensar e uma visão de mundo. Isso é ideologia. E existe em todos os lugares, né? Você que está me ouvindo, não se preocupe. Todos os lugares têm uma ideologia. E isso é normal, né? Não é ruim. Então, assim, quando a gente pensa, e eu acho que, porque eu também já pensei isso, eu acredito que a maioria da população pensa isso, né? Tipo, eu elejo voto no presidente, quero que esse cara seja o presidente. O que a gente pensa imediatamente? Ele vai guiar o país e ele vai tomar as decisões máximas, supremas, mas não é isso que acontece na prática, né? Dentro do sistema, existem os três poderes. Qual seria, então, assim, o papel da presidência em si? Isso é uma dúvida que eu acho que a grande parte da população tem, porque a impressão que a gente tem quando a gente escuta as notícias é que o presidente ou os outros poderes, ninguém está acima do STF, né? Eu entendi a importância do STF, mas ele está acima das outras realidades institucionais, né? Eu entendo, ele exista, né? Ele existe para poder fazer com que a Constituição seja respeitada, né? Para que as coisas aconteçam dentro da Constituição. Mas ele está acima das outras realidades? Essa é uma grande questão que fica, assim, pelo menos na minha cabeça aqui. Não sei se Legal, você tem Gui. uma resposta ou se isso é uma questão em aberto. Não, é uma questão muito pertinente, cara. Só vou pedir licença para você para dar um oi pro Fulvio, que acabou de entrar aqui, mano. Grande Fulvio, saudade de você, mano. Hugo, um abraço. É uma questão muito pertinente. A gente tratava no começo da falha de base teórica. Eu tenho que me policiar para não ficar falando palavra muito diferentona, muito escrota aqui, mas a gente falava da dificuldade do Brasil escolher como ele quer que o Estado ande, certo? Aí a gente falava lá da questão da Inglaterra e da França, que funcionam de formas diferentes, e o Brasil tentou fazer um bem bolado com os dois, que não foi legal. E aí a gente avançou um pouquinho e falou que essa escolha do Brasil faz com que a gente tenha essa percepção de ditaduras de certos poderes. E isso é cíclico. Pô, a ditadura do executivo, ditadura do judiciário e tal. A gente abre o noticiário, a gente vai ver lá algumas notícias relativas à ditadura do judiciário, à ditadura do judiciário. E como é que a gente se posiciona democraticamente a partir da visão do Estado Democrático de Direito sobre isso? Realmente, o judiciário brasileiro ele tá numa sinuca de bico. Não tem como dizer outra coisa, cara. Por quê? Porque ele é levado a tomar decisões importantes sobre questões que são mal legisladas. E aí isso abre uma lacuna gigantesca. Abre uma lacuna para o que a gente conhece como ativismo judiciário. A galera que trabalha nesse ramo aí do direito não curte isso, mas é verdade. É o ativismo judiciário. É quando o juiz começa o judiciário, né? Não o juiz, não a figura do juiz, não o juiz do seu vizinho lá, o juiz da sua comarca e tudo mais. O judiciário, o poder judiciário começa a decidir interpretando muito mais do que a lei quer dizer. Ele começa a ignorar as interpretações que o direito possui diversas interpretações, analógica, teleológica, histórica e tudo mais, todas elas têm o seu sentido, todas elas são válidas, elas são aplicadas a determinadas situações, mas quando o Poder Judiciário começa a passar desse tom, a gente tem o ativismo judiciário. Isso não é legal. Isso é uma falha daquela escolha que a gente fez enquanto Estado Democrático de Direito de não ter uma base teórica firme. Entendeu? Então, isso que a gente está vivendo hoje, caraca, meu pai entrou. E aí, pai? Estou fazendo uma live sobre direito e filosofia. Bem-vindo, pai do Lucas. Então, a dificuldade que a gente tem de entender as decisões do Supremo está ligado a isso. Está ligado a um legislativo que funciona vagarosamente,
que funciona mal, que propõe muitas lacunas, aliado, aliado a uma motivação grande, digamos assim, de o judiciário querer preencher essas lacunas. Então, isso é uma receita muito ruim. Então, quando você diz, pô, quem tem a última palavra dos três poderes? Quem tem a palavra mais forte, quem deveria ter a palavra mais forte, é sempre o legislativo. Porque o legislativo, ele vai exprimir algo que a sociedade já valorou, certo? É uma lição de um jurista chamado Miguel Reale Júnior, que é Seria a representatividade máxima da população, né? Expressa exatamente, nas leis. exatamente, porque existe um acontecimento X, pandemia, por exemplo. Existe um valor sobre esse acontecimento. Ah, esse acontecimento é importante, não é importante durante esse período, vai ser importante, não sei, entendeu? Existe uma valoração sobre esse acontecimento e existem as normas que incidem sobre esse acontecimento. Essa é a dinâmica do direito. E essa é a dinâmica de como são criadas as leis. Então, pô, o judiciário, caramba, o judiciário, é isso mesmo, o judiciário tem a última palavra. Pô, não tem, não tem. Porque se o judiciário se manifestar sobre uma situação que existe uma lacuna legal e disser a interpretação que o Supremo Tribunal Federal tem sobre essa questão constitucional em aberto é essa. E dali a 6 meses o Congresso editar uma emenda constitucional que diga o contrário, vai valer a emenda. Se ela seguir todos os trâmites, se ela tiver os conteúdos adequados à própria Constituição e aquela coisa toda, tá tudo certinho lá, foi tudo editado bonitinho. Aquilo que o Judiciário disse sobre aquela lacuna não existe mais. Passa a existir aquilo que a lei diz a partir da emenda constitucional. Então, essa é a relação que acontece, né? Então a gente fica chateado quando a gente vê o STF falando uma coisa que a gente não concorda muito e tudo mais e tal. Então você tem que ter na sua mente que é isso que acontece. O nosso Congresso é lento, o nosso Congresso redige normas questionáveis em questão de redação mesmo, em questão de entendimento, em questão de acordo político, são normas às vezes ruins. E o nosso judiciário hoje, nos últimos tempos, ele tem desejado dar uma caminhadinha um pouco mais para frente, assim, digamos assim, o que não é bacana. Mas tem que juntar essas duas coisas, entendeu? Às vezes o judiciário usa o meio errado para atingir o objetivo certo, entenderam? Então, não é legal. Não é legal. Isso tem a ver, inclusive, com as últimas polêmicas, né, relacionadas agora à pandemia, que eu acho que é realmente isso que você explicou muito bem para nós. As pessoas ficam muito confusas, até por falta de conhecimento, e muito chateadas, né? Porque o ano passado, por exemplo, o STF decidiu que os estados, né, seja os governadores e os prefeitos, tinham a autoridade de decisão sobre as restrições a respeito da pandemia, né? E aí, esse ano, um outro ministro agora teve uma outra interpretação a partir de algo que está na Constituição, né, que é legal, ou seja, o direito de expressar a fé, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, e a partir disso, mas não só a partir disso, como você bem explicou, ele foi provocado, né? Porque ele foi provocado por parlamentares, enfim, políticos evangélicos, cristãos, que fizeram essa provocação ao STF porque achavam essa decisão injusta, né? De que os prefeitos, os governadores teriam essa autoridade sobre a realidade das igrejas e dos cultos religiosos, estariam impedindo as pessoas ao seu direito de expressar a fé e de viver a sua experiência da sua realidade de fé, né? Seja ela qual for. Então, a partir disso, dessa provocação, no sábado à noite, né, ali antes da Páscoa, ele falou, olha, as igrejas podem abrir com 25% da capacidade, com álcool em gel, com as máscaras, com todas as restrições, e liberou, né, os cultos religiosos. Virou uma confusão isso aí, né?
depois teve prefeitos que não concordaram e foram obrigados a ceder. Enfim, acabou que depois isso foi julgado agora essa semana, né? Foi colocado lá em votação e decidiram ao contrário dessa decisão monocrática, né? Então, eu acho que é o exemplo muito claro do que você acabou de dizer. Se você quiser comentar um pouco sobre isso, isso foi a última polêmica agora, né, que aconteceu relacionada ao STF. Sim. Foi uma questão bem polêmica mesmo. Você falando tudo isso, cara, eu fico pensando aqui, caraca, a gente tinha que estudar como é que funciona o Estado no ensino médio, porque existem muitas questões que deveriam fazer parte do nosso cotidiano e não fazem, né? Uma delas, que talvez eu tenha deixado até passar na, na fala anterior, foi relativo, né, ao que faz cada poder. A gente escolhe o presidente da República e acha que ele vai ser o top e tudo mais. O presidente da República, ele tem uma capacidade de ação sobre a administração pública, assim como os governadores e os prefeitos. Então, eu separei os artigos aqui, porque para decorar artigo eu não presto não, cara. Mas para aqueles que quiserem depois dar uma olhadinha nas questões de... tô aqui ainda, né? Ah, Tá, tá. deu uma travadinha, mas tá. Beleza. Porque, assim, é uma questão de interpretação que não precisa fazer um exercício muito além da interpretação daquilo que a gente já conhece, né? Então, a gente pega lá a partir do artigo 21 e segue mais ou menos até o artigo 30, talvez uns artigos mais para baixo, pula alguns lá que não falam de competência. A gente tem as competências das dimensões da administração pública. Mas sobre isso, eu queria falar sobre duas coisas. Eu vou tentar ser simples e objetivo. Existe uma questão da administração pública que é uma capacidade de regulação externa. Ou seja, as pessoas que a gente coloca lá como presidente, como governador e como prefeito possuem uma capacidade regulatória externa. O que é isso? Como se traduz isso? Se traduz nos decretos, que é uma capacidade de regular o executivo. Ele pode propor leis, mas ele pode até fazer leis, mas elas vão passar pelo Congresso. Mas essa capacidade regulatória, ela está ligada a uma coisa que se chama poder de polícia da administração pública. Para aqueles que depois quiserem entrar, é isso que foi ferido, digamos assim, por essa decisão do STF, que depois voltou atrás. Depois a gente vai chegar lá na questão da decisão monocrática do ministro Cássio Nunes. Então vamos lá, o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, diz que os municípios possuem competência para regular os assuntos de interesse local. O que é mais assunto de interesse local do que as questões da pandemia com relação à saúde pública? Porque quem mantém a saúde pública é a administração pública, quem contrata... Valeu, Adriano, saudade de você, cara. Porra, Salve, saudade mesmo. Adriano. Grande abraço. Então, quem controla toda essa questão, quem contrata médico, quem contrata enfermeiro, quem constrói hospital é a administração pública, é o prefeito, entendeu? É o governador que libera o dinheiro X, é a União, é o SUS, que é controlado também pela administração pública. As regulamentações sobre isso fazem parte da administração pública, tanto no âmbito interno, para dizer, pô, o cara que é contratado não sei aonde vai trabalhar na cidade X tantos anos, vai receber tanto, vai fazer não sei, essa é regulação interna, é a administração pública que faz, tanto como a regulação externa, entendeu? Então, quando o município diz, pô, vai fechar porque tá uma zona aqui, tá tudo zoado, não tem vaga no hospital, vai fechar. Pô, vai fechar, eles podem dizer que vai fechar, entendeu? Eles podem emitir os lockdowns e tudo mais. Eles têm essa capacidade regulatória, chama-se poder de polícia da administração pública. Depois, aqueles que quiserem se inteirar mais do assunto, podem se aprofundar nisso. E aí, a gente comentou um pouquinho antes sobre a questão, só para ficar claro, o poder de polícia da administração pública é diferente de polícia, tá? Não é a viatura lá, chegando, dando porrada em todo mundo, não é isso não. É a capacidade de regulação externa da administração pública. É o prefeito que fala assim, pô, não vai acontecer a feira em tal lugar.
Não, aqui vai fechar por causa disso, disso, disso. É isso, certo? E aí ele não tem que ficar dando satisfação, não. É um poder inerente ao Estado. O Estado é muito poderoso, ele tem muito poder. Por isso que as relações elas precisam ser controladas. Além disso, a gente comentou um pouco antes sobre a questão das decisões monocráticas. A decisão do excelentíssimo ministro Cássio Nunes, ela foi uma decisão monocrática, frágil, muito combatida, muitos juristas milhões de vezes mais capacitados do que eu combateram isso. E a visão que eu posso dar para vocês é uma visão de como funciona o direito. Então, assim, decisão monocrática, ela tem caráter específico. Ela não serve para tudo. Normalmente, a decisão monocrática ela é revista. Pode ser que não, mas normalmente ela é revista. Então, quando o digníssimo lá se pronunciou sobre a questão dos cultos e tudo mais, depois tem mais uma questão bacana sobre isso que a gente vai abordar, né? Eu acho que dá tempo ainda. A decisão depois foi submetida a plenário porque ele não tinha toda aquela capacidade que ele achou que tinha, né? Então, quando o ministro, talvez por alguma interpretação que ele pense que dê um pouco mais de poder do que ele realmente tem, ou alguma interpretação equivocada que ele faça de algum requisito de urgência, entendeu? Ele bateu o olho e falou, pô, é urgente, eu vou dar a decisão aqui. Aí o plenário olhou e falou, pô, não é tão urgente assim não, vamos lá, vamos analisar de novo. Foi isso que aconteceu, entendeu? Então é por isso que as decisões monocráticas são submetidas aos tribunais, aos plenários. E aí voltou-se a decisão que tinha sido tomada no começo, que é a decisão mais acertada, que é a decisão que permanece, que mantém o poder constitucional dado às administrações públicas, sejam elas na esfera local, estadual ou federal. Então, essa questão do lockdown, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Falar, pô, os caras não querem que a gente vá na missa, não quer que vá no culto, não é isso, não é isso que está sendo discutido. Entendeu? Não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é se uma escolha de um prefeito pode ser colocada em xeque por um ministro do STF. Agora, se o prefeito é um doidão lá que acha que não existe pandemia, quer abrir tudo, pô, a galera da cidade colocou ele lá, eles que se virem, entendeu? Agora, se o prefeito é totalmente o contrário, fala, pô, tem que ficar todo mundo em casa 30 dias, não vai sair ninguém, não vai sair, vai ficar todo mundo. Pô, foi a população que colocou ele lá. Ele continua tendo o poder de polícia da administração pública, continua tendo a capacidade de emitir decretos. É lógico que o conteúdo desses decretos não são totalmente livres, são limitados pela própria Constituição, mas ele tem esse poder. Então é interessante que a gente entenda o que está acontecendo. Porque aí a galera vai e vende um peixe pra gente que a gente acaba comprando, fala, os caras não querem que a gente vá na missa. O Estado tá qual que é a palavra que você usou antes? Cristofobia. Pô, isso é cristofobia. Perseguição religiosa. Não é bem assim. Não é bem assim. Entendeu? Então, se você está descontente com o decreto que o prefeito emitiu, vai lá conversar com ele, pô. Liga lá para ele, eles têm que te atender. Fala com o seu vereador, manda ele fazer um ofício lá. Se posicione como cidadão, né? Exatamente. Exatamente. Na verdade, essa manobra que o ministro Cássio fez foi uma manobra política, entendeu? Foi. Ele sabia que não ia dar bom ali. O Fulvio está comentando alguma coisa aí que depois, se você quiser pegar, ou quando você quiser me parar também. Certo. Só uma... Cara, muito legal conversar com você, escutar, aprender mais assim sobre o direito. Eu espero que o pessoal que esteja aí esteja gostando também. Eu não sei quanto tempo a gente pode ficar aqui. O que o Fulvio está falando? Tão improvável que a justiça funcione de fato. Deve ser Eu acho também, Fulvio, eu concordo com você, cara. Nos moldes que a gente tem funcionando o Estado democrático de direito como um todo, é uma justiça improvável, é uma justiça fictícia. É uma justiça nos moldes de uma moral construída a partir de uma determinada situação de poder. Pô, fui genérico pra caralho. Fui mesmo, porque se eu falar o nome aqui, a galera vai ficar chateada. O que é justiça?
né? Diria como só Exato, o que é a justiça ou para quem essa justiça, né? exatamente. Aí uma última coisa, Gui, só para a gente comentar aqui, que é uma coisa bizarramente importante que a galera às vezes não se atém, é que por mais que seja tenha um calibre extremamente importante as questões Tá constitucionais, travando. não está dando Calma, para fala de pegar? novo, não deu para entender. Tá, vamos lá. Agora tá ok? Agora sim, pode falar. Legal, vou repetir então. Por mais que as questões constitucionais tenham um calibre muito grande, sejam muito importantes, nenhuma, vou repetir, ó, isso eu posso falar sossegado porque isso é pacificado, né? Não vou machucar ninguém. Nenhuma questão constitucional é absoluta. Então, quando a galera fala assim, pô, mas a liberdade religiosa na questão lá dos cultos e tudo mais, tá. A liberdade religiosa, ela no nosso estado, que é um estado laico, a gente não tem um estado religioso, nós não somos um estado cristão, nós somos um estado laico com muitas pessoas cristãs, mas com muitas pessoas com outras religiões também, e isso é salutar para o estado. A partir da ideia do Estado laico, a liberdade religiosa, ela tem que. É isso aí, Adriano, tem que falar mesmo, né, mano? Não Fala, adianta. fala, fala. Não, pô, se eu falar, depois fica em algum lugar Vai aí, eu ser me mato. cancelado aí na internet, vão deixar de te É, seguir. eu já nem tenho muita. Já fazem isso comigo, fica tranquilo. Fala, fala, vai, sem medo. Os direitos fundamentais constitucionais, eles são regulados pelos próprios direitos constitucionais fundamentais. Ou seja, não existe um direito maior do que o outro. Entendeu? Isso aí é incrível, né? As pessoas não conseguem entender isso. Por exemplo, Sim, o direito, eu não sei se é assim que está na Constituição, mas é assim que veio na minha cabeça agora. Então, o direito à saúde, né? Então, a proteção à vida, à saúde, ela tem que, nesse momento, ser um contrapeso ao direito do culto religioso. Então, exato. nesse momento, o que é mais importante, né? Sim, E é isso que o STF fez quando trouxe isso para a votação, né? Falou, não, peraí, a gente não está ferindo a liberdade religiosa quando a gente permite que as igrejas, os templos, todos fiquem fechados, né? exato. Não, você pode continuar tendo a sua fé e a sua liberdade de culto na sua casa, aonde Sim, você quiser, né? E sim. aí eu acho que é muito, enfim, tem muito de teoria da conspiração contra a própria realidade da fé, né? Principalmente hoje a gente tem muitos cristãos que acreditam em uma forte perseguição do STF ao cristianismo, né? É o assunto mais polêmico que a gente tem, né, nos últimos tempos. Eu não sei, eu estou sempre na postura de cético até que me prove o contrário. Eu estou com a filosofia, né? Então, peraí, calma lá, vamos analisar os dois lados, vamos conhecer, né, para depois a gente ver se realmente existe essa perseguição que falam tanto, né? Mas a gente já está aqui faz um tempão, cara. Eu queria deixar aqui, deixa eu ver, já praticamente uma hora que a gente está aqui. Queria deixar aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta para nós, ou para o Bernardo aí, para mim, enfim, abrir aí o espaço, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente já ir encerrando. Tem praticamente uma hora que a gente está aqui conversando, né? Eu não sei quanto tempo é permitido, mas depois eu vou deixar a live salva aí no IGTV. Quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar, tá bom? Aproveito para divulgar também o canal lá do YouTube, né? Que eu criei justamente para a gente divulgar mais conhecimento, né? Para a gente ter uma sociedade mais crítica, que estude, que busque ler, que busque conhecer os fundamentos da nossa sociedade ocidental, né? Que está na filosofia. Então, é ainda muito desprezado, mas se você quiser conhecer um pouco mais, o Padre Pierre está aí, seja bem-vindo. Quiser Olha, conhecer um agora deu pouco medo, mais, hein? De falar besteira. vai lá no YouTube Filosofia de Bolso, lá estou tentando fazer lá os vídeos uma vez por semana, então fica aí o convite. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está encerrando, senão a gente já encerra. Se o Lucas aí, se você quiser falar mais alguma coisa, para concluindo assim, né, toda a nossa conversa, foi muito bacana, foi muito bom. Legal.
Só quero colocar aqui, o Gui, que o Adriano comentou lá, rapaz, podemos lotar o ônibus e a igreja não. Ou fecha tudo ou não. É muito pertinente a sua colocação, Adriano, para a gente entender quais são as relações de poder. Então, assim, para o nosso Estado democrático de direito, para o Estado construído do jeito que ele foi construído, é mais importante a gente continuar trabalhando do que a gente ir na missa. É isso que o Estado, é isso que a lógica do Estado pensa. Entendeu? E dentro da lógica do Estado faz sentido, mas não é uma coisa boa. Você entende? Pô, eu não posso ir na missa, a missa tá fechada, mas eu tenho que trampar porque senão eu vou ficar sem grana e vou me lascar na vida. E aí para trampar eu tenho que pegar um busão lotado. Pô, eu tô fudido do mesmo jeito, deixa eu ir na missa, entendeu? Mas não é assim que a lógica do Estado funciona. Entendeu? Até Esse, porque a questão dos ônibus lotados é um problema também de política pública, que precisa exatamente. ser resolvida, né? Precisa ter mais Exatamente. ônibus para diminuir a quantidade de pessoas, né? Então, é muito fácil a gente falar sem analisar, né, profundamente, com profundidade, a situação, que é uma situação crítica mesmo, né? Sim, sim, exatamente. E aí eu volto um pouco no raciocínio daquilo que o Fulvio comentou um tempo atrás lá. Eu não sei se eu peguei exatamente a ideia dele, né? Que ele falou que estava com uma dificuldade de teclado, mas ele disse alguma coisa como não acreditar na justiça. Esse é o modelo de justiça que a gente tem, entendeu? Um modelo que faz a gente pegar o busão para ir trabalhar, um busão lotado para ir trabalhar na pandemia e não deixa a gente ir na missa. Porque o culto religioso, na visão do Estado, ele é menos importante do que você ir trabalhar e fazer a economia girar. E aí, Exato. pessoalmente, a gente pode discordar, assim, frontalmente disso. Claro, Particularmente, eu discordo. Mas para o Estado, para a forma como o Estado está construído, foi construído, faz sentido que seja assim. Entendem? é. É um pensamento não só capitalista, mas positivista, né? Sim, Porque a gente vê, sim, por exemplo, isso não afeta apenas as religiões, né? Mas isso afeta as ciências humanas, isso sim, afeta a arte, né? Como eu falava esses dias com o Fúvio, os artistas de teatro, de cinema, os músicos, né? São afetados, são desprezados, né? A filosofia, as ciências humanas, né? São desprezados porque não faz essa roda da economia girar, não faz o exatamente. dinheiro e o capital girar. Então, infelizmente, a gente tá com as nossas raízes no capitalismo e no positivismo, né? Não tem o que fazer. Essa é realmente a resposta mais concreta e sincera. Você tem toda a razão. Agora, só para deixar bem claro aqui, não é o meu ponto de vista, entendeu? Eu só estou dizendo para vocês que um profissional do direito consegue rebater esse tipo de argumento. Um operador da administração pública consegue fazer a coisa continuar funcionando desse jeito, pegando o busão lotado para ir trampar na pandemia e não podendo ir para a missa. Entendeu? Porque é uma lógica que foi construída, mas não é uma lógica com a qual eu concordo plenamente. Só para deixar bem claro. Sim, eu também, tá bom? Bom, ninguém tem nenhuma pergunta. A gente pode encerrar, então. Eu queria agradecer todo mundo que participou aí, pessoal que esteve presente. Agradecer ao Lucas que aceitou esse convite de estar aqui trocando essa ideia, trazendo conhecimento jurídico, conhecimento do direito, para a gente conhecer melhor o nosso sistema e a nossa política aqui no Brasil, que é tão importante, né? Até para a gente poder cobrar os nossos direitos, né? É importante a gente estudar e conhecer. Então, muito obrigado quem participou. Obrigado, Lucas, pelo convite. Foi muito bom trocar essa ideia. Eu aprendi muito contigo. Foi muito bom mesmo. Obrigado a todos que estiveram presentes aí desde o início. E vamos tentar fazer mais lives, trazer mais reflexões aqui para vocês, né? Então é isso. Quer se despedir, Lucas? Valeu, rapaziada. Obrigado pela oportunidade. Eu sou entusiasta das ideias do Gui de difundir essa questão, principalmente da noção crítica das coisas, para a gente não engolir tudo que mandam para a gente. E é isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, Fulvio. Bom Valeu, demais te gente. ver Um também, cara. abraço. Valeu, Adriano. Tchau, tchau.